Oi, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para falar um pouquinho com vocês, né? E eu tenho recebido muitas mães com muitas dúvidas em relação a como fazer a higiene bucal, né, das suas crianças. E então eu vim falar um pouquinho. Bom, primeiro de tudo é quando a gente começa a higienizar. Primeiro de tudo é assim, bebê tem que higienizar? Quando tá em aleitamento materno exclusivo, a indicação é que não necessita higienizar. Por quê? Porque tem imunoglobulina, que é anticorpo, né, o leite, e ficando na mucosinha do bebê, acaba sendo um fator de proteção. Quando tá com fórmula, a gente indica o quê? De fazer essa higiene com gás, embebida em água, né? Quando tá aquela camada mais grossinha ali, mais ressecada, sabe, na linguinha do bebê. Mas aí a gente não passa e flexiona, a gente enrola a gaze no dedo, embebida lá em água, coloca na boquinha do bebê, ele mesmo vai fazer o movimento de sucção e vai acabar limpando a linguinha ali, toda a região da cavidade oral, tá bom? Quando que a gente começa a ter cuidados maiores? Então, vamos lá. Tem a fase de irrupção, né? Irrupção dos dentes descidos, que é quando a criança começa a levar tudo na boca e a gente fica desesperado. O que que a gente vai fazer? Nessa fase, o ideal é já a gente começar, ó, com o mordedor. Esse aqui é um mordedor, é o Cura Baby. É bem legal, porque, ó, ele tem texturas diferentes, tá vendo? Tem bolinha aqui, ó, tem as ondinhas. Aqui também, ó. Fora o chocolinho colorido, né? Que acaba dessensibilizando um outro sentido também, né? Que é o sonoro e a visão. Então, tendo essas texturas diferentes, a criança levando ele na boca, é legal que desenvolve a propriocepção. Consequentemente, o que acontece? Essa criança acaba, querendo ou não, sabendo onde que ela pode morder mais, onde ela tem que tomar um pouco mais de cuidado. Isso vai ser super legal quando começar a fase de introdução alimentar, porque querendo ou não, os alimentos têm texturas diferentes e muitas crianças têm dificuldade de se alimentar com isso, com texturas que são mais sólidas, tipo a cenourinha, o brócolis, enquanto mais pastosas. Então, isso é uma coisa que a gente já vai trabalhar muito em conjunto. Quando que a gente começa a escovar? Vamos lá, pasta com flúor, pasta sem flúor, qual que é a recomendação? A recomendação é pasta com flúor, né, desde a erupção do primeiro dente descido na boca, ou seja, desde que o primeiro dentinho aparece na boca, a quantidade é pasta com flúor. E aí, né, vamos lá, qual que é a quantidade? Meu Deus, a gente fica meio perdido, né? Quantidade do que e como? Bom, aqui eu tenho a quantidade de 1 grãozinho de ervilha. Esse 1 grãozinho de ervilha já é para nós adultos e para crianças maiores, né, que já sabem cuspir. Porque tem muita criança que ainda não sabe cuspir. Então, nessa primeira fase, vamos lá. Quem será que deve lembrar a quantidade que a gente usa? É metade de 1 grão de arroz. Quase não dá para ver, tá vendo? Quando tem até 8 dentinhos descidos, né? Que são os 4 de baixo e as 4 de cima. Depois disso, qual que é a quantidade, né? Depois que a criança tem mais de 8 dentes na boca, qual que é a quantidade sem risco dela engolir e causar fluorose? É 1 grãozinho de arroz. E depois que a criança aprende a cuspir com segurança, já é o grãozinho de ervilha, que é o que a gente vai levar para o resto da vida. Frequência de higienização, né? Pelo menos 3 vezes ao dia após as refeições, né? E aí muita gente me pergunta assim, mas vai pro colégio, como é que vai ser? Então, assim, dentro do colégio a gente tem que fazer também um trabalho de orientação de higiene com os professores, porque a gente sabe que o lugar onde a gente acaba criando rotina acaba sendo a escola. Então, fazendo esse trabalho no colégio é muito importante, que a criança acaba levando isso pro resto da vida. Beleza. Até que faixa etária essa escova aí, que é a Cura Kid? Essa daqui é até os 6 anos, geralmente.
que é quando a criança ainda tá com a dentição decídua, ou seja, quando ainda, né, tem os dentinhos descidos de leite e aí começa a vir os permanentes. O primeiro permanente, diferente do que o pessoal acha, que são esses 2 dentões à frente, não é. O primeiro permanente que vem é esse aqui, ó, o primeiro molar permanente. Geralmente ele vem com 5 ou 6 anos de idade, tá? É geralmente um dos dentes mais acometido por cárie, porque geralmente os pais não estão cientes de que aquele dente é um dente permanente que vai ficar o resto da vida, né, na boca daquela criança. E acaba passando batido. Fora que ele leva até 2 anos para ficar em oclusão. O que é ficar em oclusão? Tá vendo que a gente tem aqui, ó, um nível dos dentes? Às vezes ele tá ali para baixo, tá na gengiva, a criança ainda não cresceu tudo, né? Então ele vai nascendo devagarzinho conforme os surtos do crescimento, né? E até ele chegar nessa posição assim, todo mundo alinhadinho aqui, né, na oclusal, pode demorar até 2 anos. E aí, às vezes, tem uma gengivinha que tá recobrindo e acaba sendo um pouquinho mais difícil de higienizar. Aí, uma das coisas que eu gosto de falar muito mesmo para os pacientes é que nessa fase a gente tem uma escovinha, ó, tá vendo? Ela é um tufinho, se chama unitufo. Às vezes a criança não tem uma abertura bucal tão grande e aí com a unitufo e a curvatura dela, ó, a gente consegue tá higienizando bem. Principalmente, ó, a região aqui do meinho, tá vendo, ó? Que é onde mais acomete por cárie, por conta do acúmulo da placa bacteriana ali, né? E a gente consegue também até ajudar aqui, né, a limpar por baixo da gengiva quando tá encoberto. Bom, depois dessa escova, a gente tem uma outra transição de escova, né? Que é já para os maiorzinhos, que aí a gente tem a Smart. Aí todo mundo me fala, nossa, mas essa escova é igual a outra. Não, ela é um pouco menor, olha só. Ela é um pouco menor e tem mais cerda. Essa de adulto, ó, ela tem 5.460 cerdas. Já essa daqui, a infantil, que é a Smart, aqui, ela tem 7.200. Então, a cerda é mais fininha. E por que a cerda é mais fininha, né? Já que tem tanta placa? Porque geralmente uma das coisas que mais incomoda na criança nessa faixa etária é que como tá nascendo dente, caindo dente, a gengiva ali tá inflamada, tá tendo alteração, né, de hormonal, que isso também predispõe a criança a ter uma gengivite, né, por conta de alterações hormonais. Então, a gente precisa de uma cerda que consiga ser mais fina e que adentre melhor, né, essa mucosa. E aí, uma outra coisa que eu falo, a escovação não é força, a escovação é jeito. E como é que eu tenho certeza que eu não tô fazendo força? Segurando uma escova como se fosse uma caneta. Vamos pela lógica. Se é uma caneta, se a gente põe força na caneta, o que a gente faz? A gente rasga o papel. Se a gente põe força na escovação, o que a gente faz? A gente não rasga a gengiva, mas a gente machuca. E tem vezes que machuca tanto que chega até sangrar. E em relação ao esmalte dental, né, a gente pode acabar, né, prejudicando também quando a gente coloca muita força. Fora que a gente consegue conservar, né, as cerdas da escova por um tempo maior. Então, uma coisa que eu falo que é muito importante é pegar essa escova no movimento de 45, numa inclinação de 45 graus e fazer o movimento de bolinha. Eu gosto de falar 10 vezes porque a criança acaba mentalizando isso e vai até o resto da vida. E você vê que depois de 10 voltinhas, né, depois de 10 círculos ali, que tá lisinho. Então, ó, eu gosto de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geralmente eu faço isso no consultório, na primeira consulta, explico como, né, fazer essa orientação. Falo um pouquinho também da tinta fofoqueira, que é um evidenciador de placa que deixa tudo rosa onde não tá escovado direito. E aí a gente vai escovando e só com a escova, né, e os movimentos a gente já consegue remover bastante. A gente faz esses movimentos de 10 bolinhas, né, em cada região, na angulação de 45, tanto fora quanto dentro.
Isso é muito importante. Aqui atrás, ó, eu gosto de fazer essa inclinação, tá vendo? Ó, e fazer movimentos de vibrar mesmo, 10 vezes. Que aí a gente consegue higienizar aqui a parte, né, que a gente chama de distal, né? A parte de dentro aqui, lá do fundão dos molares. Uma outra coisa que é super, super, super importante é aqui na frente, que muita gente tem dificuldade de higienização. Então, ó, quando eu tô aqui de cima, ó, pegar como se fosse, tá vendo, ó? Uma caneta, ó, e higienizar por dentro. E aqui embaixo a mesma coisa, tá vendo? Ó, só que você tá vendo que não tá assim, né? Tá assim, ó, pra gente acompanhar essa curvatura. Isso é muito importante, fora isso a gente não precisa fazer força, a gente vai ver isso bastante. Quanto à espuma, é muito legal, né, a gente conseguir ver o que a gente tá fazendo. Então, ó, muitas vezes a espuma da pasta acaba atrapalhando nessa higienização. Fora que não precisa de tanta pasta pra gente conseguir uma higienização adequada. Uma das coisas que eu gosto muito, muito, muito de falar também, para introduzir logo cedo, é tanto o fio dental, né? Ou a escova interdental. Porque entre os dentes, geralmente, é onde a gente tem os maiores índices de cárie. Porque é aquele negócio do buraco negro. É um buraquinho ali, aí começa a juntar comida, aí eu não passo, aí eu fico pelo menos uns 15 dias ali. Aí começa a desmineralizar, tem uma mancha branca, mas como é entre um dente e outro, a gente não consegue ver. E quando a gente vê, formou um buraco, tá um panelão, e aí a gente precisa restaurar, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o fio dental, tem a técnica do rosário, que é um pouco mais fácil das crianças fazerem. Aqui, ó, caber duas mãos aqui dentro, né? A gente junta uma ponta na outra, dá um lacinho. E aí, dando esse laço, a gente pega, vendo aqui, ó. E aqui a gente vai ter controle de força, né? Porque se a gente vai de uma vez, a gente acaba dando uma estilingada na gengiva, aí sangra. Aí a gente fica com ela dolorida e fala, não, agora eu não vou passar mais fio dental, porque toda vez que eu passo, sangra. Não. Se passou o fio dental e sangrou da maneira correta, em 3 dias tá tudo bem. E aí para de sangrar, porque justamente a gente conseguiu remover toda a bactéria que estava ali e estava causando aquela inflamação. Se a gente tá fazendo com muita força, pode realmente machucar e sangrar. Então, pra gente ter esse controle, a gente tem aqui, ó, esses 2 dedinhos, tá vendo? Que fazem movimento de pinça, que é o indicador e o polegar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, pôr assim, ó, entre uma mão e outra. Vamos segurar com o polegar aqui atrás, ó, a gente vai, ó, polegar aqui atrás, a gente vai descer devagarinho, abraçando o dente. A gente vai segurar e com o indicador a gente consegue assim, ó, passar curvando em volta da gengiva, tá vendo? Ó, passar bem entre a gengiva e outra. Nossa, mas é muito difícil passar fio dental, Jesus! Uma outra coisa que a gente tem, que é super legal e que é super pra frentex, e todo mundo fala assim, nossa, mas criança vai conseguir fazer isso? É a escova interdental. A melhor coisa a definição da escova interdental que eu vi na vida foi do meu filho, dizendo que era um palito com pelinho. Falando isso pro meu pai. Então, isso pra mim me marcou muito, porque o palito não é uma coisa que deva ser usada na higienização, mas muitas pessoas têm o hábito. E para tirar esse hábito, nada melhor do que um instrumento certo, que é uma escova interdental. Então, ó, o que que ela faz? Ela vai simplesmente passar entre um dente e outro. Conseguem ver? Olha só. Ai, vai sangrar? Da primeira vez? Vai, porque a gente vai remover todas as bactérias, mas é a mesma coisa do fio dental, passando certinho, desviando da papila ali, né? Em 3 dias já não tem mais sangue, não tem mais bactéria e tá todo mundo sadio. E não corre o risco de ter